Dr. Rafael Almeida, fonoaudiólogo renomado de São Paulo, buscava refúgio, não de pacientes ou da rotina exaustiva, mas do próprio som. A cacofonia urbana, o incessante zumbido da metrópole, havia se tornado um fardo insuportável. Por isso, a pequena vila de São Miguel do Silêncio, aninhada nas profundezas da Mata Atlântica, parecia um paraíso. O nome, por si só, era um convite. Ali, o som era uma melodia rara, pontuada apenas pelo canto dos pássaros e o sussurro do vento entre as árvores. Rafael, com seus 30 e poucos anos, olhos cansados e uma barba por fazer que lhe dava um ar de intelectual atormentado, chegou com a promessa de dias de paz, longe dos decibéis ensurdecedores da civilização. Sua primeira semana foi exatamente como esperava. Longas caminhadas pela floresta, o ar puro preenchendo seus pulmões, o silêncio curando sua alma. Ele se hospedou na casa de Dona Clara, uma senhora de 80 e poucos anos, com cabelos brancos como a neve e olhos azuis penetrantes. Dona Clara era a personificação da vila, calma, acolhedora e com uma audição tão aguçada que, segundo os vizinhos, ela podia ouvir a grama crescer. No entanto, essa paz foi abruptamente quebrada na manhã da segunda-feira seguinte. Rafael foi acordado por batidas frenéticas na porta. Era o neto de Dona Clara, Pedro, um jovem pescador com o rosto pálido e os olhos arregalados de pavor. Doutor, é a vovó. Ela não consegue ouvir nada. Rafael, ainda sonolento, tentou acalmá-lo. Calma, Pedro. Deve ser um bloqueio de cera, uma infecção. Vamos examiná-la. Mas ao chegar ao quarto de Dona Clara, Rafael sentiu um calafrio. A velha senhora, antes tão vibrante, estava sentada na cama, com um olhar distante, os lábios movendo-se sem som, como se estivesse presa em um aquário. Ela não reagia à sua voz, nem mesmo a um estalar de dedos perto de seu ouvido. Rafael realizou uma série de exames preliminares. O tímpano estava intacto, não havia sinais de infecção ou bloqueio. O reflexo estapediano, o nervo auditivo, tudo parecia normal. Era como se o som simplesmente não chegasse ao cérebro dela. É como se o mundo tivesse desligado o volume, Pedro sussurrou, com a voz embargada. Rafael, um homem de ciência, tentou encontrar uma explicação lógica. Talvez um AVC silencioso, um problema neurológico raro. Mas algo em seu íntimo dizia que não era isso. Havia uma estranheza, uma anomalia que desafiava todo o seu conhecimento médico. Nos dias seguintes, o fenômeno se espalhou. Primeiro, foi o cachorro do Sr. Antônio, o padeiro, que parou de latir, apenas abria a boca em um silêncio fantasmagórico. Depois, as crianças da escola, que começaram a sussurrar em vez de falar, como se tivessem medo de quebrar um feitiço. O canto dos pássaros diminuiu, substituído por um silêncio opressor que parecia engolir a própria luz do sol. Rafael tentou registrar os sons da vila com seu equipamento profissional, mas os microfones captavam apenas um ruído branco, um vazio estático que não deveria existir. O silêncio não era mais ausência de som, era uma presença, algo tangível que se movia e se expandia, engolindo a vila em um abraço gelado. Ele procurou o padre Marcelo, o sacerdote local, um homem de idade avançada com olhos sábios e uma aura de mistério. O padre o recebeu em sua pequena igreja, um edifício antigo com paredes de pedra e um cheiro de incenso e mofo. Rafael explicou os sintomas, a inexplicável perda de audição, o silêncio que se tornava uma entidade. O padre Marcelo ouviu atentamente, sem interromper, e quando Rafael terminou, ele suspirou profundamente. Não é a primeira vez que isso acontece, meu filho, ele disse, sua voz rouca e grave. As lendas antigas falam de uma entidade, um espírito do vazio que habita a floresta. Ela se alimenta do som, da vida, da própria percepção. E quando ela desperta, o silêncio se torna seu arauto. Rafael, o cientista, tentou refutar. Padre, com todo respeito, isso é superstição. Deve haver uma explicação lógica, uma doença, um fenômeno natural. O padre Marcelo sorriu tristemente. A ciência tem suas limitações, doutor. Há coisas neste mundo que desafiam a lógica, que existem além da nossa compreensão. E o silêncio de São Miguel não é natural. É um presságio. Um presságio de que algo muito antigo e muito faminto despertou.
Rafael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O padre Marcelo não estava louco. Havia uma convicção em suas palavras, uma verdade que Rafael, apesar de seu ceticismo, não podia ignorar. O silêncio de São Miguel não era mais um refúgio, era uma ameaça, e Rafael, o homem que buscava a paz no som, agora se via preso em uma sinfonia de nada. O silêncio de São Miguel não era mais uma peculiaridade, mas uma praga. Não se limitava à audição. A própria percepção dos moradores começou a se distorcer. As cores, antes vibrantes na paisagem exuberante da Mata Atlântica, desbotavam para tons de cinza e sépia. O cheiro da terra molhada, do café fresco, das flores silvestres, tudo se dissipava, deixando um vazio olfativo. Era como se o mundo estivesse sendo drenado de sua essência, sugado para um abismo de ausência. Rafael, com seu equipamento de fonoaudiologia de última geração, tentava registrar as anomalias, mas os gráficos mostravam apenas linhas planas, um vazio absoluto onde deveria haver vida. Ele e o padre Marcelo se tornaram uma dupla improvável, o cientista cético e o sacerdote místico, unidos pela urgência de desvendar o mistério. O padre o levou a uma pequena biblioteca na sacristia da igreja, um lugar empoeirado e esquecido, repleto de livros antigos e manuscritos amarelados. Aqui, disse o padre, apontando para um tomo encadernado em couro gasto, estão os registros dos primeiros colonizadores. Eles vieram para cá em busca de ouro, mas encontraram algo mais antigo, algo que os índios já conheciam e temiam. O livro falava de um ritual, um pacto feito há séculos para selar uma entidade que se alimentava da sinfonia da existência, uma força primordial que representava o nada, o vazio absoluto. O ritual foi interrompido, o padre explicou, sua voz baixa e grave. Os colonizadores, em sua ganância, profanaram um local sagrado onde o pacto foi selado. A entidade não foi destruída, apenas adormecida. E agora, ela está despertando. Rafael folheou as páginas, vendo desenhos de símbolos que se assemelhavam aos que Dona Clara havia começado a rabiscar em seus momentos de lucidez. Eram diagramas complexos, com círculos concêntricos e linhas que se retorciam em padrões impossíveis, como se tentassem representar o indizível. A floresta, antes um refúgio, tornou-se um pesadelo. As árvores pareciam se contorcer em agonia, suas folhas sussurrando em um idioma que Rafael não compreendia, mas que sentia em seus ossos. Sombras dançavam entre os troncos, formas disformes que pareciam se mover na periferia de sua visão. O silêncio da floresta não era mais pacífico, era ensurdecedor, preenchido por um zumbido de alta frequência que só ele parecia ouvir, um som que parecia rasgar sua mente em pedaços. Ele via os moradores da vila, antes tão vibrantes, se tornando cascas vazias, seus olhos fixos no nada, suas bocas abertas em gritos mudos. Dona Clara, agora completamente catatônica, era um espetáculo de horror. Seus olhos, antes tão cheios de vida, estavam vazios, e suas mãos, antes tão hábeis, desenhavam incessantemente os símbolos antigos em qualquer superfície que encontrasse. Ela era um canal, um arauto da entidade, e Rafael sabia que o tempo estava se esgotando. O padre Marcelo revelou que o local do ritual era uma caverna escondida nas profundezas da floresta, um lugar que os moradores evitavam a todo custo. Era lá que a entidade estava despertando, e era lá que eles precisavam ir para tentar detê-la, ou pelo menos entender sua verdadeira natureza. Eles se prepararam para a jornada, levando consigo apenas o essencial: lanternas, água e os manuscritos do padre Marcelo. A floresta parecia conspirar contra eles, os caminhos se retorcendo, as árvores se fechando, o silêncio se tornando uma parede impenetrável. Rafael sentia sua própria sanidade se esvaindo, as vozes em sua cabeça se tornando mais claras, mais insistentes. Eram sussurros do vazio, chamando-o para se juntar à sinfonia do nada. Ele sabia que estava prestes a enfrentar algo que desafiava toda a lógica e a compreensão humana, algo que poderia consumir não apenas seu corpo, mas sua própria alma. O destino de São Miguel do Silêncio, e talvez o de toda a humanidade, estava em suas mãos, ou no silêncio que se aproximava. A caverna era um ventre escuro e úmido, um lugar onde o tempo parecia ter parado. O ar era pesado, carregado com cheiro de terra molhada e algo mais, algo antigo e indizível. Rafael e o padre Marcelo avançavam com cautela, suas lanternas cortando a escuridão, revelando estalactites que pareciam dentes afiados e estalagmites que se erguiam como pilares de um templo esquecido. O silêncio aqui era diferente, não o silêncio opressor da vila, mas um silêncio primordial,
como se o próprio som nunca tivesse existido neste lugar. Eles chegaram a uma câmara vasta, onde o teto se abria para revelar um céu noturno salpicado de estrelas que pareciam brilhar com uma intensidade anormal. No centro da câmara, havia um altar de pedra, coberto por musgo e símbolos antigos. E lá, deitada sobre o altar, estava Dona Clara. Seus olhos estavam abertos, fixos no céu, e um sorriso sereno, quase beatífico, brincava em seus lábios. Ela não estava mais catatônica, ela estava em paz, como se tivesse encontrado a verdade que buscava. Ela se tornou um com o vazio, o padre Marcelo sussurrou, sua voz embargada pela emoção. Ela aceitou a sinfonia do nada. Rafael se aproximou de Dona Clara, sentindo uma estranha atração pelo seu estado. Ele estendeu a mão, e no momento em que seus dedos tocaram a pele fria da idosa, uma onda de frequências e vibrações invadiu sua mente. Não era som, mas algo além, uma linguagem que sua mente não conseguia processar, mas que sua alma compreendia. Era a voz da entidade, a sinfonia do nada, e era ao mesmo tempo aterrorizante e bela. O padre Marcelo começou a recitar um cântico em uma língua antiga, sua voz ecoando pelas paredes da caverna. Ele acendeu incenso e começou a desenhar os símbolos que haviam encontrado nos manuscritos. Rafael percebeu que o padre não estava tentando destruir a entidade, mas sim contê-la, realinhar o ritual que havia sido quebrado. A entidade não era maligna, mas uma força da natureza, um aspecto do universo que existia além da dualidade de bem e mal. Ela representava o vazio, o nada, a ausência de tudo, e sua manifestação era apenas um processo natural. Rafael, através de sua sensibilidade ao som, conseguiu se comunicar com a entidade. Não através de palavras, mas através de frequências e vibrações. Ele sentiu a vastidão do vazio, a profundidade do nada e a beleza da ausência. Ele entendeu que o som era apenas uma ilusão, uma forma que a mente humana usava para dar sentido ao caos. O verdadeiro poder estava no silêncio, no vazio, no espaço entre as notas. O ritual do padre Marcelo chegou ao fim. A luz das estrelas no teto da caverna diminuiu, e o silêncio primordial retornou. Dona Clara permaneceu no altar, seu sorriso sereno, sua paz inabalável. A entidade não havia sido destruída, mas havia retornado ao seu sono, contida, mas não eliminada. Rafael e o padre Marcelo saíram da caverna, exaustos, mas com uma nova compreensão do universo. Os meses que se seguiram foram de adaptação. A vila de São Miguel do Silêncio não retornou ao que era antes. O silêncio, embora não tão opressor quanto antes, permaneceu uma presença constante. Alguns moradores recuperaram a audição, mas muitos permaneceram em um estado de quietude, suas mentes agora sintonizadas com a sinfonia do nada. Rafael, o fonoaudiólogo, não era mais o mesmo. Seus ouvidos, antes tão sensíveis ao som, agora eram ainda mais sensíveis ao silêncio. Ele podia ouvir o vazio, sentir sua presença, e isso o transformou. Ele decidiu permanecer na vila, tornando-se um guardião do limiar entre o som e o nada. Ele ajudava os moradores a se adaptarem à nova realidade, ensinando-os a se comunicar através de gestos, de olhares, de uma nova forma de percepção que transcendia as palavras. Ele se tornou um confidente para aqueles que, como Dona Clara, haviam sido tocados pela entidade, ajudando-os a encontrar paz em seu novo estado de existência. O padre Marcelo continuou seu trabalho na igreja, mas suas pregações agora eram mais profundas, mais filosóficas. Ele falava da importância do silêncio, da aceitação do vazio, da busca pela verdade que se escondia além das aparências. A igreja, antes um lugar de rituais e dogmas, tornou-se um santuário para aqueles que buscavam compreender o incompreensível. Rafael, em suas caminhadas pela floresta, ainda sentia a presença da entidade. Ela não era mais uma ameaça, mas uma parte da paisagem, uma força primordial que existia em harmonia com a natureza. Ele podia sentir seu sono, sua respiração, e sabia que, um dia, ela despertaria novamente. Mas ele estaria pronto. Ele havia aceitado o vazio, e o vazio o havia aceitado. A última cena mostra Rafael em seu consultório improvisado na vila. Um novo paciente entra, um jovem com olhos perturbados e uma expressão de desespero. Doutor, ele diz, sua voz mal passando de um sussurro, eu não consigo mais ouvir. O mundo está em silêncio. Rafael sorri gentilmente,
Um sorriso que carrega a sabedoria de quem viu o abismo e retornou. Não se preocupe, meu jovem, ele diz, sua voz calma e reconfortante. Às vezes, o silêncio é a única forma de ouvir a verdade. Ele pega um caderno e uma caneta, pronto para guiar mais uma alma através das águas perigosas da revelação, um guardião do limiar, um arauto do vazio, um homem que encontrou a paz na sinfonia do nada.